E com essa deixa, entramos na análise de uma possibilidade que eu julgo ser ligeiramente mais provável. E se a velha ama for Shea Sistar, a última das filhas bastardas de Aegon IV e meia-irmã de Brandon Rivers, o famoso Corvo de Sangue? Quem é Shea Sistar? Como eu disse, Shea Sistar é a última das filhas bastardas do infame rei Aegon IV com sua última amante, Sereneide Lys, que aliás morreu no parto de Shea. Shea nasceu aproximadamente entre 180 e 133 depois da conquista, ou talvez mesmo 134 depois da conquista, que foi também o ano de morte do seu pai. Assim sendo, ela é alguns anos mais velha do que Rohan Weber e é uma jovem adulta, assim como Rohan, quando ocorreu a primeira rebelião Blackfyre. Ela é meia-irmã de dois participantes muito importantes no conflito, Daemon Blackfyre e seu amante, Brandon Rivers, o Corvo de Sangue. Dessa forma, se ela ainda estivesse viva no tempo de hoje da história, ela teria que ter ao menos 120 anos. Agora, é impossível? Claro que não. No nosso mundo, temos pessoas registradas com 120 anos. Além disso, o próprio Corvo de Sangue ainda está vivo na história e tem aproximadamente a mesma idade do que sua meia-irmã. Aí vocês podem argumentar comigo. Ah, mas ele tem muitos poderes, ele sabe controlar magia. Aí, ok, Shea também. Não apenas a mãe de Shea era famosa por supostamente usar artes negras para se manter bela e jovem. Na verdade, diziam que ela era muito mais velha do que seu amante, Aegon IV. E sua filha tem seguido seus passos. Então, parecia que ela usava magia da mesma forma para continuar jovem. Existiu até um boato que ela tomava banhos de sangue de jovens virgens para conservar sua beleza. Então, Shea Sistar pode ser a velha ama. Isso combina, como eu já falei, com a afirmação que a velha ama é, além de ser a pessoa mais velha de Winterfell, possivelmente a pessoa mais velha dos Sete Reinos. E quando essa afirmação é feita pelo Bran, ela é claramente realçada. Nesse sentido, se você acrescentar a esse realce a possibilidade que magia, negra ou não, foi utilizada para aumentar a vida da velha ama, é perfeitamente aceitável presumir que as duas mulheres, na verdade, são uma só. Mas e quanto à motivação? Nós já discutimos qual seria a motivação da Rohan, mas qual seria a motivação da Shea para se tornar a ama de leite de um garoto Stark em Winterfell, no tão longínquo norte? Bem, considerando as políticas do início dos anos 200 depois da conquista, pode muito bem ter sido que o sobrinho de Shea e do Corvo de Sangue, Maker, se tornou um tanto hostil a ambos quando se tornou rei. A Corvo de Sangue, que já tinha alguns problemas antes, Maker não confiava no tio e em um momento, inclusive, o aprisionou. Não há realmente um motivo para que ele não estendesse tal atitude à sua tia Shea. Afinal, ela é amante de Corvo de Sangue. Então, é razoável que ela tenha perdido o favor em Porto Real e mesmo na nobreza em geral, pelo menos da alta nobreza. Mas há um problema de cronologia, porque Maker se tornou rei aproximadamente em 220 depois da conquista. Mas a velha ama só apareceria em Winterfell muitas décadas depois. O que ela estaria fazendo nesse caminho? Da mesma forma que Corvo de Sangue desapareceu no início do reinado de Aegon IV,
Shiera pode também ter sumido de Porto Real definitivamente aproximadamente no mesmo período. E é curioso perceber que há uma ausência na história desses personagens, porque nada se sabe do que aconteceu com o Corvo de Sangue antes que ele se tornou Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Da mesma forma, não se sabe de nada da vida da Shiera depois da rebelião Blackfire. Então, é interessante que as ausências desses personagens se situem mais ou menos no mesmo período. E perfeitamente razoável presumir que, nessas circunstâncias, os dois acabariam ficando juntos novamente e partindo juntos para o exílio. De fato, é provável que se Shiera for a velha ama, ela passou essas décadas perdidas junto com um Corvo de Sangue na caverna onde ele teria desenvolvido seus poderes depois de sumir da muralha. Ia explicar muita coisa, na verdade, principalmente o fato da velha ama conhecer tão bem suas histórias. De fato, em A Dança dos Dragões, o Bran ele nota uma coisa exatamente nesse sentido. Quando o Corvo de Sangue conta uma história para ele, ele pensa que a velha ama contava uma coisa muito parecida. E se a velha ama afirmava essas coisas, porque ela tinha aprendido com o Corvo de Sangue. Mas, voltando aos fatos. Então, por que a Shiera teria se despedido do Corvo de Sangue ao norte da muralha e ido para Winterfell se tornar a ama de leite de um Brandon Stark, que já estabelecemos ser o filho de Willan Stark? Bem, presumindo que a Shiera estava com o Corvo de Sangue e o Corvo de Sangue tinha um conhecimento não específico que um dia um Brandon Stark nasceria com um ganho de poder, é perfeitamente plausível que o Corvo de Sangue tenha enviado a Shiera para Winterfell quando soube que um Brandon tinha nascido ali. Na verdade, há uma citação nesse sentido em A Dança dos Dragões, quando o Corvo de Sangue ele insinua que ele tem observado os eventos em Winterfell por um longo tempo. Ele viu inclusive o nascimento do pai do Bran, além do nascimento do próprio Bran. Há quanto tempo ele estaria olhando? Não sabemos, mas pode ser muitas gerações. Então, nesse sentido, a afirmação do Corvo de Sangue que o Bran chegou muito tarde, chegou finalmente, não é porque a ameaça dos outros agora está extremamente perto. Ou então que o Corvo de Sangue está quase morrendo, está muito mal. Parece que essa afirmação do Corvo de Sangue está, na verdade, sendo bastante estrita no sentido que o Bran finalmente chegou a ele. Finalmente, aquele Brandon Stark que o Corvo de Sangue tinha previsto ou que ouvira sobre uma profecia nesse sentido, aquele Brandon finalmente chegou. Porque o Corvo de Sangue não sabia quando aquele Brandon ia chegar até ele. Na verdade, ele não sabia nem quando ele ia nascer. Então, ele esteve esperando por muito tempo aquela criança. Se a informação dele é que um dia haveria um Brandon Stark com tais poderes, é perfeitamente plausível que, quando ele soube que um Brandon havia nascido em Winterfell, ele mandou sua irmã Shiera, com ele naquele momento, servir em Winterfell como ama de leite, com esperanças de observar a criança e, no momento certo, trazê-la até ele, já que ele esperava que fosse aquele Brandon a criança especial. Claro que ele não suspeitaria, não naquele momento ao menos, que o verdadeiro Brandon Stark, com grande poder, só viria até ele 4 gerações depois daquela criança, que aliás morreria muito jovem. Então, depois que foi mandada por Corvo de Sangue para Winterfell,
para servir como ama de leite uma criança que acabou vivendo pouco, Tia acabou tendo que esperar por muito, muito, muito tempo pelo verdadeiro Brandon Stark nascer. E se tornou, eventualmente, a velha ama que conhecemos. No meio desse caminho, desse longo percurso, dessa longa vida ao Winterfell, inevitavelmente ela desenvolveu um ressentimento em relação ao meu irmão e amante, já que ele que deu aquela ordem para ela ficar no Winterfell esperando o Brandon, ele eventualmente abandonaria ela ali. Então, ela, depois de ter sido mandada ali com a promessa que ela só ficaria ali por alguns anos, acabou ficando por várias gerações. E tinha sido o Corvo de Sangue que providenciara tudo aquilo. E faz muito sentido, dessa forma, que quando o Bran menciona que as afirmações do Corvo em seu sonho, que um dia ele voaria, é respondido pela velha ama com uma curiosa afirmação. Ela diz que todos os corvos mentem. Há outras possibilidades para qual seria a verdadeira identidade da velha ama. Uma delas é que, em verdade, ela é Maya Rivers, a irmã mais velha de Corvo de Sangue. Essa é, de fato, uma possibilidade que deve ser considerada, já que a mãe de ambos, Melissa Blackwood, é parte de uma família que é conhecida por ter genes psíquicos muito poderosos. E, dessa forma, realmente saber, assim como seu irmão Bryden, que nasceria eventualmente um Brandon muito poderoso que deveria ser observado e eventualmente conduzido para melhor controlar os seus poderes. Dessa forma faz mais sentido ela aceitar ser enviada até Winterfell, esperar gerações até que o verdadeiro Brandon nasça, já que o primeiro morreria jovem. E a idade também combina, já que ela nasceu em 172 depois da conquista. E no momento atual da história, se a velha ama estiver viva, a Maya teria aproximadamente 130 anos. É certamente possível. Outra possibilidade é que a velha ama é, na verdade, uma criança da floresta. A velha ama é a pessoa mais velha de Winterfell, talvez até dos 7 reinos. Não tem dentes, é toda encolhida, cheia de rugas, quase cega, muito fraca para subir escadas. E parece que ela tem séculos de existência e nenhum ser humano pode ser tão velho assim. Dessa forma, é possível que ela seja uma criança floresta ou então tenha sangue de criança floresta, seja descendente direta de um deles. Ninguém suspeita disso ou sequer tem qualquer ideia a respeito, porque na verdade ninguém tem visto uma criança floresta por centenas de anos. E é por isso que ela conheceria suas histórias tão bem. Não só porque ela aprendeu essas histórias, não. Porque ela viveu durante tais histórias. E ela tem medo que elas aconteçam novamente. Bem, talvez já tenham percebido, mas ambas essas teorias têm problemas. Quanto à ideia da velha ama ser Maya Rivers, quem é Maya Rivers na fila do pão, sabe? Qual é a importância dela para a história? A gente mal conhece a mulher. Ao contrário da Shire, que tem uma história até bem estabelecida, a Maya a gente conhece basicamente quem foi o pai dela, quem foi a mãe dela, quando ela nasceu, a gente nem sabe quando ela morreu, e é isso aí. Por que ela ia ser um personagem tão importante como a velha ama? Quanto à segunda teoria, que a velha ama é uma criança floresta, ou descendente de uma criança floresta, já estabelecemos que, embora a velha ama seja muito velha, a idade dela ainda é certamente possível, considerando que o Brandon Stark que ela criou fosse filho mesmo do William Stark. Além disso, ninguém teria percebido
se ela não fosse da espécie humana, né? Ou não ter percebido se ela estivesse em Interfell há muitos séculos. E tem uma terceira objeção a essa teoria, que o Hodor, ele, além de ser uma pessoa enorme, é evidentemente humano. Então, se o Hodor é humano e é descendente da velha Ama, isso indica que em algum momento a velha Ama produziu descendentes com humanos. E tal cruzamento genético entre criança floresta e humanos é sequer possível? Talvez no fim a velha Ama seja mesmo só uma mulher comum. Uma mulher hoje idosa, mas que quando jovem serviu como ama de leite de um Stark. E depois que a criança faleceu jovem, continuou a criar outros Stark por muitas gerações. De fato, isso é possível, mas nesse caso, como podemos explicar todas aquelas histórias tão incrivelmente precisas? Por exemplo, ainda em A Guerra dos Tronos, a velha Ama conta ao Bran várias histórias sobre os selvagens. Ela diz que eles se associam com gigantes, com mortos, que roubam mulheres e que tem um corno que é feito de sangue ou algo assim. E além disso, eles teriam produzido com demônios crianças mestiças, meio humanas, meio demônios, crianças assustadoras. Isso, de início, realmente parece que é só uma história, mas que muito disso é, de fato, verdade. Os selvagens se associam mesmo com os gigantes. E, mesmo que de forma não consensual, com os mortos. Eles roubam mulheres. A gente tem um exemplo disso no Morris Umber, que perdeu uma filha para um selvagem. E o corno que a velha Ama descreve talvez não seja tão precisamente assustador como é descrito, mas ele de fato tem uma coisa assim. O Mance estava procurando um para supostamente derrubar a muralha. Então, o que garante, considerando todo esse histórico, que a ideia de um meio humano, meio demônio, realmente também não seja um fato? Não há como a velha Ama ter sido apenas uma mulher comum que cuidou de gerações de crianças de Stark. Tem caroço nesse angu. Como a personagem já é considerada falecida na série, nós não vamos ter esclarecimento sobre quem ela é, de fato, nessa mídia televisiva, mas e nos livros? Será que o Martin vai abrir o jogo a respeito desse mistério? Ou a velha Ama vai ser apenas um alvo de intermináveis especulações? Então é isso, pessoal. Como eu disse no início do vídeo, eu foquei mais na identidade da velha Ama do que numa análise de suas variadas histórias. Até porque, incrivelmente, na questão das histórias, nós estamos até num terreno mais firme. A questão é muito mais saber como ela teria tal conhecimento, já que as histórias são muito bem assentadas na realidade, né? Então, realmente é mais proveitoso identificar a origem de tal conhecimento, o que está muito intimamente ligado à questão da verdadeira identidade da velha Ama. Como eu disse, ela pode ser uma jovem comum, nortista, que tornou-se ama de leite de um Stark há muitas gerações e que só viveu bastante. Tem pessoas que têm genes privilegiados para isso. Mas, ao que tudo indica, ela não é uma jovem comum. Ela tem uma identidade especial que a possibilitou ter conhecimento de tais histórias. Se ela é Rohanne Webber ou Shiara Sistar, não sabemos. Eu coloco meu dinheirinho na Shiara, mas de qualquer forma, eu tenho um aviso muito importante para vocês, que é que eu finalmente tomei coragem para
investir mais nesse canal e comprar uma câmera. Eu não conheço nada sobre câmeras, então por isso que eu falei que exige coragem. Eu vou ter que pedir muitos conselhos, mas de qualquer forma eu vou comprar uma câmera eventualmente, mas eu não tenho dinheiro. A minha renda é bem controlada, assim, tudo que eu ganho no meu suado dinheirinho tem um destino para casa ou para gastos pessoais. Então, se eu fosse fazer esse investimento agora, ele significaria uma dívida imensa, ou juntaria dinheiro por muito e muito tempo até conseguir. Pensando nisso e também considerando que eu quero fazer vídeos melhores para você, vídeos mais dinâmicos, o mais cedo possível, eu tentei monetizar o meu canal, os meus vídeos. Mas apesar de eu preencher todos os requisitos, o YouTube não está facilitando para mim. Parece que ainda está sob análise. Eu não tenho a menor ideia quanto tempo vai ficar. Algumas pessoas simplesmente não conseguem monetizar seu canal. Então, não vou ficar esperando isso num processo que pode demorar alguns meses, pelo que eu sei. E eu criei uma conta no Patreon para que quem quiser contribua com esse meu projeto para adquirir uma câmera. Não vou desenhar absolutamente de nenhuma ajuda. E quem for o meu mentor nesse projeto, claro que vai ter poder de decisão sobre os próximos vídeos. Talvez algum outro tipo de prêmio, eu ainda não pensei direito na questão. Ainda tenho que me organizar direitinho, principalmente se os mentores surgirem em quantidade apreciável, né? Mas é até interessante que eles decidam isso, porque aí eu vou saber o que mais interessa aos inscritos num conjunto, que até agora eu estou tentando fazer mais ou menos na ordem dos pedidos. Então, a pessoa pede, ela depende muito da sorte, né? Que eu veja o vídeo dela, e 2, que o vídeo saia rápido, né? Porque eu tenho, sei lá, uns 15, 16 pedidos na lista e eu não sei quando eu vou fazer. Aí, quem for meu mentor pode me ajudar a decidir quais são os temas mais apreciáveis pela comunidade, para eu agradar vocês como um todo. Eu vou deixar o link do Patreon abaixo. Desde já, também deixo meu agradecimento para todo mundo que quiser me ajudar. E, bem, se vocês gostarem desse vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. Se quiserem mais vídeos como esse, é só escrever aqui embaixo. Não deixem de comentar sobre o que acharam, qual vocês acham que a identidade da velha ama, ou vocês acham que ela é só uma jovem comum de Interfell. E não deixem de dar sugestões para novos vídeos. Da próxima vez que nos encontrarmos, eu vou falar sobre Oberyn Martell e suas 7 filhotas, as serpentes de areia. Beijo,